amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu resolvi trazer um assunto tanto quanto polêmico, que é: o leite de vaca é inflamatório? Eu posso tomar? Não vai fazer mal para minha saúde? Se você quer saber mais sobre essas questões que permeiam a questão do leite ser inflamatório ou não, fica aqui nesse vídeo, mas antes não esquece daquele nosso combinado que sempre tem no início e no final de cada vídeo. Curtir o vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar, comentar o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto, como foi abordado o assunto. Eu vou ficar muito feliz da gente conversar aqui nos comentários e saber que vocês gostaram do vídeo. Pelo que eu andei vendo aqui nas redes sociais nos últimos meses, muitos têm falado, na realidade não só nos últimos meses, né, mas nos últimos anos, muitos têm falado sobre a questão do leite de vaca ser inflamatório ou não. E aí, peguei meu computador, dei uma pesquisada em alguns artigos que eu já sabia que já tinha lido, em algumas diretrizes de associações e grupos brasileiros e também de fora do país, que trazem um consenso sobre a questão do leite ser inflamatório ou não, né? E também muito se deu, né, essa divulgação de artigos científicos, de consensos, por conta da viralização desse assunto, da questão do leite de vaca. Então, a partir do que a gente tem de mais atual e mais fresquinho aí no mundo científico, eu trouxe para vocês várias informações acerca da questão inflamatória, do potencial inflamatório que o leite tem ou não. E eu acredito que todo mundo já se questionou quando se deparou com essa questão nas redes sociais. Porque realmente, leite de vaca é um alimento super comum na alimentação de nós brasileiros. Então, se a gente se preocupa o mínimo com a nossa saúde, com certeza essa questão já passou pela sua cabeça. Antes de começar a abordar de fato esse assunto, eu preciso salientar que a informação de qualidade é uma informação científica. Essa informação científica a gente tira através de artigos científicos pesquisados em uma boa base de dados e também eles precisam ser e obedecer alguns parâmetros para que a gente tenha uma informação não só fidedigna, mas uma informação que vale a pena ser divulgada. Por que eu falo isso? Às vezes a gente tem especificações em artigos científicos ou maneiras como esses artigos foram conduzidos que não nos traz uma informação válida de fato para aquilo que a gente tem se questionado. Por exemplo, um estudo observacional, ele nada mais é do que uma observação de um grupo de cientistas num grupo de pessoas que, por exemplo, consumiram leite de vaca por determinado tempo. Não teve uma investigação bioquímica a fundo do efeito do leite no corpo daquela pessoa. Então, a gente não pode concluir a partir de um estudo observacional que aquele alimento ele tem um potencial alergênico, entende? Eu trouxe somente um exemplo para que vocês tenham noção de que existe formas que o estudo foi conduzido e existem milhares de formas diferentes e essas formas, elas nos dizem muito se aquela informação é válida para o que a gente se questiona, tá bom? Dito isso, o objetivo deste vídeo é esclarecer a partir de fontes fidedignas, científicas e confiáveis, se o leite de vaca é inflamatório ou não. Não só leite de vaca, né, gente? Leite de vaca e seus derivados. Para que a gente entenda por que da questão de leite ser inflamatório, a gente precisa entender o que é inflamação. E inflamação nada mais é do que uma resposta do nosso organismo a algum tipo de agressão, sendo essa agressão aguda ou crônica. Agudo quer dizer que essa infecção, que essa agressão que o nosso corpo sofreu, ela vai durar um determinado tempo, por exemplo, 5 dias, e depois a gente vai entrar com medicação ou o corpo, né, vai se regenerar sozinho e a gente não vai mais sofrer aquele tipo de agressão. Já de forma crônica, a gente tem
não só exposição ao fator que causa essa inflamação de forma crônica, mas sim essa inflamação, essa agressão de forma constante ao longo de muito tempo. Então, entendido que a inflamação, agora a gente vai falar diretamente sobre a questão do leite ser inflamatório. Essa ideia do leite ser inflamatório ou não se disseminou muito nas redes sociais ao longo dos últimos anos, principalmente, ao longo dos últimos 3 anos, e trouxe muitos questionamentos para muitas pessoas. Trouxe também uma onda de informações e desinformações nas redes sociais. E como eu disse para vocês, o intuito desse vídeo aqui é esclarecer essas informações. Essa onda de informação e desinformação se deu muito pelo fato de muitas pessoas começarem a apresentar desconfortos e associarem esses desconfortos diretamente com o uso e com o consumo do leite e seus derivados. O que não é mentira, porque sim, leite e seus derivados eles podem causar desconfortos e a gente sabe que existem condições muito comuns hoje em dia, que não eram há uns anos atrás, que é o consumo do leite que causa, como por exemplo, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância à caseína, enfim, uma série de questões. E essa ideia de que o leite é inflamatório surgiu de acordo com essa confusão por excesso de informação e desinformação que se trouxe a partir do aumento dos casos de pessoa com intolerância à lactose, aumento de pessoas que têm sinais e sintomas, que apresentam muitos sinais e sintomas em decorrência do consumo de leite e não sabem identificar muito bem o que é e às vezes não procuram ajuda, mas acabam disseminando informação nas redes sociais, principalmente com a questão e com a onda de dietas restritivas que a gente vê nos últimos anos, tomando muito espaço em discussões de grupos de amigos, conhecidos, internet, por aí vai. Mas, em resumo, a resposta-chave desse vídeo é que o leite, para pessoas saudáveis que não apresentam sinais e sintomas, não é inflamatório. A partir dessa informação, a gente vai ver o que dizem os artigos científicos, os estudos, e eu vou deixar aqui na descrição links para você poder acompanhar alguns estudos, artigos e consensos e fazer uma leitura acerca disso e ter a sua própria opinião. Dito isso, o que a gente tem de evidências nesses estudos, consensos, sobre a questão do leite ser inflamatório em adultos saudáveis? A maioria desses estudos revelam que o leite não possui e não causa inflamação em adultos saudáveis, nem em adultos com sobrepeso, obesidade ou diabetes de tipo 2. Muito pelo contrário, o leite ele possui até fatores anti-inflamatórios, principalmente nesse seleto grupo de pessoas com sobrepeso, obesidade e diabetes do tipo 2. Dito isso, a gente precisa saber entender o que o leite pode causar em pessoas que apresentam sinais e sintomas. O que seriam sinais e sintomas? Desconforto abdominal, inchaço abdominal, diarreia, não só diarreia, mas fezes líquidas ou com consistência diferente que não normal, vômito, dermatites e diversos outros sinais e sintomas que podem acontecer em decorrência do consumo do leite. Mas lembrando, esses sinais e sintomas, eles caracterizam uma condição. E, caso você tenha acompanhamento médico, esses sinais e sintomas, eles vão ajudar o seu médico a construir um diagnóstico acerca do que você pode estar apresentando. Mas esses sinais e sintomas, eles não aparecem em pessoas normais e que não possuem nenhuma dessas condições. Então, voltando à questão dos casos especiais, intolerância e alergia. O que o leite pode causar? Primeira coisa, intolerância à lactose. Lactose é um tipo de carboidrato presente no leite. Lembrando, carboidrato. Depois eu vou trazer outra informação e você precisa lembrar dessa partezinha. A intolerância à lactose, ela nada mais é do que uma incompatibilidade de digestão no seu intestino, principalmente no intestino delgado, que é a primeira porção ali do intestino delgado, que é o duodeno, tá? O seu intestino, ele não possui a lactase e não consegue digerir a lactose. Lactase é uma enzima
que pega a lactose, que é um carboidrato, e quebra em partículas pequenininhas para que nas microvilosidades e na parede do intestino, essa lactose quebradinha possa se infiltrar e entrar dentro da nossa corrente sanguínea. Isso explicado a grosso modo, tá, gente? Lembrando, intolerância à lactose não é inflamação, é uma condição. E essa condição é causada por essa deficiência de produção de enzima lactase. E como eu falei para vocês, essa condição, ela se dá o diagnóstico a partir de sinais e sintomas, né? Inchaço, a diferença, né, nas fezes e outras questões que podem permear esse diagnóstico. Outra questão, tá? Outra condição que as pessoas podem vir a apresentar e tem sido muito comum em bebês, tá? Que é a alergia à proteína do leite de vaca, ou APLV, que é o mais conhecido. A APLV, sim, é uma resposta inflamatória. Por quê? Porque é uma alergia, e a alergia é uma condição com potencial inflamatório. A alergia à proteína do leite não é por consumo de lactose, e sim a proteína. Porque lembra que eu falei para vocês guardarem a informação? A lactose é um carboidrato e a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Então são duas condições completamente diferentes, tá? Não é porque você tem intolerância à lactose que você vai ter APLV e o contrário também. Outra questão também que pode cair de paraquedas na sua cabeça ouvindo esse tanto de informação é a questão de algumas doenças intestinais, tá? Doenças autoimunes, como por exemplo, doença de Crohn, tá? Outras doenças de nível intestinal que elas podem sim apresentar essa intolerância à alergia à caseína do leite, também que é uma proteína do leite. Elas podem apresentar essa questão de intolerância, tá? A leite e derivados, principalmente a qualquer traço que venha a ter caseína ou algum tipo de nutriente presente no leite e derivados de leite. Por exemplo, a pessoa que tem doença celíaca, ela tem intolerância ao glúten, mas na maioria dos casos, se não todos os casos, a pessoa apresenta sim intolerância à lactose e uma certa dificuldade de digestão, porque aquela doença ela é bem específica e acaba assim lesionando muito as células do intestino, né? Então, esse grupo seleto de pessoas também é interessante que a gente retire da alimentação a lactose. Agora que a gente já entendeu todas essas condições que o leite pode trazer e que não são associadas com a questão do potencial inflamatório do leite, a gente vai falar sobre os benefícios do leite. Não só do leite, né, gente? Lembrando, eu sempre reforço isso, mas fica na tua cabeça. Quando eu falo leite, é leite e seus derivados, são os laticínios. Iogurte, queijo, requeijão, manteiga, leite para beber, enfim. O leite e seus derivados, eles possuem propriedades antioxidantes, lactoferrina, ácidos graxos e todos esses compostos possuem propriedade anti-inflamatória e imunomoduladora. Isso quer dizer que esses compostos que eu falei para vocês, eles têm muitos benefícios e potencial completamente contrário ao que a gente pensava, né? E o que a gente foi levado a acreditar através desse boom aí da questão do leite ser inflamatório. E é muito ao contrário. Leite tem potencial anti-inflamatório e imunomodulador, ou seja, melhora a sua imunidade. Faz com que as suas células de defesa cresçam muito mais. Esses probióticos, principalmente presentes no iogurte, e aqui eu não tô falando do Danette, tá, gente? Eu tô falando do iogurte, aquele de 2, 3 ingredientes no máximo. Esses probióticos, eles reduzem muitos marcadores inflamatórios, principalmente em pessoas que têm condições metabólicas, como por exemplo, diabetes do tipo 2. É só um exemplo dentre várias outras condições metabólicas que a gente pode apresentar. Segundo um consenso, que eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, o link desse documento,
que é um documento muito importante, muito legal, muito esclarecedor. Segundo esse documento, o único grupo que possui, né, potencial inflamatório do leite, que pode ser prejudicado pelo consumo desse alimento, são pessoas que apresentam alergia ao leite. Melhor dizendo, alergia à proteína do leite. Nem mesmo os intolerantes à lactose vão sofrer causas inflamatórias do leite. Por quê? Porque a intolerância à lactose é a intolerância ao carboidrato do leite e não a alergia à proteína. São duas coisas completamente diferentes. Então, gente, dito tudo isso, a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai ter suas especificações, vai ter suas questões e precisa ser avaliado com atenção, com cuidado, por um profissional capacitado. E não aquele profissional que só quer mídia nas redes sociais, só quer surfar na onda do assunto mais falado do momento. Busque profissionais sérios e capacitados para que eles possam te orientar da melhor maneira possível e para que você não tenha um diagnóstico totalmente errôneo e não faça um tratamento totalmente desnecessário. E não se esqueça, que eu sempre falo aqui para vocês, o mais importante do que focar se o leite é inflamatório ou não é você ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com todas aquelas bases que a gente já sabe que são saudáveis e que fazem sentido. Não fica complicando ou achando pelo em ovo, porque de fato, gente, o importante é manter uma rotina saudável, dormir bem, fazer atividade física, tomar bastante água e se alimentar da forma mais saudável possível. Dito tudo isso, eu quero te convidar aqui nos comentários a me dizer, me contar qual que é a sua relação aí com o leite. Você tem alergia à proteína do leite? Você tem intolerância à lactose? Você apresenta alguns sintomas, mas não é diagnosticado com intolerância à lactose? Comenta aqui. Vamos conversar? Vamos conversar nos comentários, eu adoro conversar. Acho que vocês já perceberam, né? Porque eu trago um tanto de vídeo falando aqui. Isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido de valia para a vida de vocês, que vocês tenham esclarecido as dúvidas. E não se esquece de comentar, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!